testar, né, as funcionalidades, como que isso reflete no uso do sistema, né, no dia a dia do sistema. E aí, hoje, o que eu queria passar para vocês? Na verdade, falar um pouquinho de um teste, né, que é chamado teste de release e de usuário. Então, na aula passada, a gente falou bastante do teste para homologação do sistema, né, realizado pelas equipes de desenvolvimento, né, usando ferramentas, né, e a gente aí, depois, a gente tem a parte do processo, que é quando a gente valida isso através do usuário. Então, como que isso funciona, o Marcos? É o seguinte, como a gente comentou, já tinha comentado em outras aulas, quando a gente fala da etapa de levantamento de requisitos, né, a gente vai identificar os requisitos, vai identificar aquilo que efetivamente é uma necessidade, né, do cliente. Então, primeira coisa, toda vez que a gente começa, né, a gente começa um desenvolvimento de sistema, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. A gente tem que atender a necessidade do key user, né? Aí, com isso, né, com esses entendimentos, né, com a definição do problema e tudo, a gente passa pelo aquele processo que é o processo de documentação do sistema. E o processo de documentação do sistema é que vai servir para essa parte onde a gente vai fazer os testes do usuário. E aí, nesse processo, aquele documento que a gente colocou, que é o documento de caso de teste, ele é essencial. Por quê? É baseado nele que a gente vai fazer o quê? Vai criar todos os casos, todos os cenários de teste para que o usuário possa falar assim, olha, ok, aquilo que foi documentado, aquilo que vocês descreveram, é aquilo que está sendo entregue. Por que isso? Porque senão a gente corre o risco do processo, né, do sistema ser entregue sem efetivamente atender as necessidades do usuário. E é isso que a gente, obviamente, é, busca ao contrário, né? Quando a gente faz um sistema, a gente faz todo esse processo de documentação, o que a gente mais quer é fazer o quê? É atender todas as necessidades do usuário. Tudo que o usuário solicita, né, ele deve ser atendido, né? Então, assim, a gente tem que, quando a gente fala desses casos de teste, dos testes do usuário, é especificamente isso. Então, o que que vai acontecer nesse cenário? O cliente, o usuário-chave, lá, o key user, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar baseado na documentação e verificar se todos aqueles processos estão atendidos, ou seja, o que que são os processos ali? Tá claro para você que quando a gente fala eu vou levantar requisitos, né, eu vou descrever, eu tenho que criar todas as regras do sistema e garantir que isso funcione. O que que são as regras do sistema? Então, pense o seguinte, o Marcos, vamos pensar no seguinte cenário. Vamos falar de um processo bem... Se a gente tivesse de um processo cadastro de cliente, por exemplo, o que que a gente vai fazer? A gente tem que pensar o seguinte: a gente vai cadastrar o cliente. Então, o que, que é o cadastro de cliente? Então, a primeira coisa, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que colocar lá quais são os campos que eu vou cadastrar meu cliente. Então, vamos supor, dependendo do tipo de sistema, o cadastro de cliente ele pode ter mais ou menos campos, né? Então, vamos supor, eu vou ter lá nome, vou ter data de nascimento, vou ter o CPF, vou ter o endereço, ok. E aí, dentro disso, a gente começa a ter o quê? Alguns processos que são algumas validações, que é o que a gente chama de regra de negócio. Então, por exemplo, no caso aí,
a gente vai colocar que o campo-chave para a identificação do cliente é o seu CPF. Então, eu não posso cadastrar um cliente que já tem um CPF registrado na minha ferramenta. No campo, por exemplo, CEP, eu vou permitir que o usuário só digite número. O campo, endereço, bairro, cidade e estado, ele não vai estar disponível para edição do usuário. Esses campos serão preenchidos automaticamente através da entrada do CEP. Então, o que isso significa? A gente está criando aqui, a gente está delimitando, a gente está colocando as regras daquela determinada tela. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai delimitar, a gente vai colocar quais são as regras, e essas regras, o que acontece? Quando a gente delimita, quando a gente descreve essas regras, significa o seguinte, que a partir dali, elas têm que ser desenvolvidas. Então, a equipe de desenvolvimento, ela precisa implementar, precisa desenvolver aquelas regras. E quando eu vou para a etapa de teste, o que isso significa? Significa que eu vou garantir que aquilo que foi descrito efetivamente foi realizado, ou seja, através dos testes do usuário, que eu consigo garantir que o meu sistema, ele efetivamente está fazendo aquilo que foi descrito. E aí, o que acontece? Né? Só para isso ficar claro, quando a gente pensa isso em relação a sistema. É que lembra que na aula passada a gente falou, né, dos processos, a gente falou do levantamento, a gente falou de arquitetura, depois a gente falou do desenvolvimento, depois a gente falou de teste / preparação, e depois a gente falou da entrada, né, que é implantação do sistema. Eu só posso implantar o sistema, eu só posso colocar esse sistema em produção quando eu efetivamente finalizei e testei todos os meus cenários de teste. Então, eu preciso garantir que o meu usuário, ele testou todos os processos. Ele tem que garantir que tudo aquilo que foi documentado, tudo aquilo que foi descrito, efetivamente foi entregue. Então, é isso que vai garantir que aquilo que eu descrevi, aquele processo que eu descrevi, ele efetivamente funciona. Então, quando a gente, né, quando você já teve aula de programação orientada a objetos? Ainda não, né? Não, ainda não. Tá. Mas vou te explicar o que acontece. Quando a gente fala de programação, está falando especificamente da parte de desenvolvimento. Então, o que acontece? Para eu fazer o desenvolvimento, efetivamente, eu preciso antes ter feito o quê? O levantamento. E depois que eu fiz a parte toda de programação, todo o desenvolvimento, eu vou mandar isso para teste. E o que vai acontecer? Eu só consigo garantir que as minhas funcionalidades estão de acordo com esses testes. E se isso não funcionar, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar para a equipe de desenvolvimento. E aí fica naquela, até comentei isso na aula passada, a gente fica naquele processo de testa, volta. Enquanto o documento não for totalmente validado, a gente não consegue dar ok, tá? E essas funcionalidades, essas regras de negócio, elas são implementadas na etapa do desenvolvimento. Quando a gente fala disso, então a gente tem todo o processo, né? Quando a gente fala de programação orientada a objetos, a gente tem um processo chamado CRUD, não sei se você já ouviu falar, CRUD. Isso significa, essa sigla aí, CRUD, significa o seguinte:
create, read, update e delete. O que significa isso? Create significa eu criar, ou seja, se eu é uma função de criar uma informação, ou seja, de inserir uma informação ali no meu banco de dados. O read significa eu ler uma informação, ou seja, eu já tenho algo gravado lá, eu vou trazer, eu vou mostrar, né? Eu vou ler aquela informação. O de update significa o quê? Eu vou atualizar uma determinada informação. E o delete é quando eu vou excluir uma determinada informação. E quando a gente fala do CRUD, esse é um conceito base de programação. Ou seja, para que eu fale que eu sei programar, eu tenho que saber montar um CRUD. Eu tenho que conseguir criar, ler, atualizar e excluir uma determinada informação no meu sistema, né, no sistema que eu estou desenvolvendo. E depois que eu fiz tudo isso, qual que é o principal? O que eu preciso efetivamente implementar? As regras de negócio, que são o quê? São as regras definidas pelo meu cliente. Então, as regras de negócio é quando eu efetivamente coloco em prática o quê? As necessidades do usuário. E é esse processo, é essa parte, que é a parte de teste, de release e de usuário, tem que acompanhar. Porque nesses testes ele precisa garantir que tudo aquilo que foi descrito efetivamente foi desenvolvido. Ou seja, eu preciso garantir que até então, né, eu consiga garantir que tudo aquilo que foi descrito, tudo aquilo que foi colocado, efetivamente foi testado. Então, e aí o que a gente tem também, né, nesse caso? A gente faz, é como se fosse um teste de aceitação. Eu vou te passar, eu vou colocar um vídeo aqui para a gente falar sobre isso. Espera só um pouquinho, Marcos. Tá bom, professor.
Tá ouvindo aí, Marcos? Tô, professor. Calma aí, vamos ver. Oi, meu nome é William e eu vou estar Tá ouvindo? apresentando a utilização de testes de aceitação para avaliar a acessibilidade. Hoje na web nós estamos vivendo o contexto da web 2.0, em que nós temos várias aplicações disponíveis, como por exemplo o Amazon, o Google, o Twitter, o YouTube e o Facebook. Uma coisa importante a se observar nessas aplicações é que elas estão sempre no seu constante release, o que significa que essas aplicações elas estão em constante desenvolvimento, sempre sofrendo implementação de novas funcionalidades e tendo algumas melhorias do software, considerando requisitos funcionais e não funcionais. Uma coisa que a gente pode perguntar, considerando esse ciclo de desenvolvimento, é como é que nós fazemos para avaliar a acessibilidade. Hoje nós temos uma série de métodos de avaliação de acessibilidade, e considerando testes com usuários, avaliação de conformidade com a WCAG, Barrier Walkthrough e testes automatizados de acessibilidade. E a gente está perguntando aqui como é que a gente utiliza esses métodos dentro desse ciclo de desenvolvimento. Só que é importante observar que esse ciclo de desenvolvimento, ele é constantemente curto. Ele frequentemente é curto, na verdade. Ele leva de 1 a 2 semanas para ser realizado o ciclo completo. O que significa que alguns desses métodos de avaliação, não é possível aplicar. Seu vídeo congelou, acho, hein? Atrasariam demais o desenvolvimento. Só que existem algumas limitações. As tecnologias são 4 semanas dentro do ciclo. Voltou E agora. o único método que sobra para ser realizado dentro do ciclo é o teste automatizado de acessibilidade. Só que existem algumas limitações. As tecnologias web hoje, na verdade, na implementação de uma aplicação, nós utilizamos várias tecnologias, enquanto que os métodos atuais de avaliação de acessibilidade, elas consideram apenas avaliar o conteúdo HTML sendo gerado na página. E esse HTML ele é avaliado utilizando-se um parser de HTML e realizando a avaliação estática do conteúdo, sem considerar os elementos gerados dinamicamente, entre outras coisas. E é nesse contexto que nós apresentamos o tópico dessa apresentação, que é a utilização de teste de aceitação para avaliar acessibilidade. Um teste de aceitação é um teste formal que determina se o sistema satisfaz o critério de aceitação e permite ao cliente determinar se o sistema será aceito ou não. Nesse contexto aqui, nós podemos considerar um sistema, uma aplicação web, em que nós utilizamos várias tecnologias. E a vantagem de utilizar o teste de aceitação é justamente que nós conseguimos avaliar a utilização de todas essas tecnologias para determinar se a aplicação ela é ou não acessível para os usuários, certo? Um exemplo de um teste de aceitação nós podemos observar no seguinte script. Nós temos um cenário em que nós queremos fazer o usuário procurar informações sobre o projeto Ginga. Então, nesse script nós falamos para o usuário, vá até a página do ICMC, em seguida espere a página recarregar, aguarde por 3 segundos, navegue até o elemento internacional, espere por 3 segundos, aperte Enter, aguarde a página recarregar e em seguida procure utilizando as teclas do teclado por um elemento que possui o texto Agma, Jussim, Machado, Traindo, certo? A realização desse script manualmente seria basicamente essa. Você vai até a página do ICMC e em seguida navega utilizando a tecla Tab até o elemento internacional, aperta Enter e encontra o elemento, o texto, na verdade, o elemento contendo o texto Agma, Jussi, Machado, Traindo, certo? Esse trabalho justamente ele fala da realização desse script de uma forma automática. Então, no caso aqui, eu vou estar executando o script. Esse script ele vai abrir no navegador.
Ele normalmente leva um pouco de tempo para abrir. O navegador já está aberto. E ele vai executar aqueles passos automaticamente para determinar se o sistema ele é ou não acessível, considerando o cenário que eu escrevi, certo? Então ele navega até a tab internacional, aperta Enter, e em seguida ele espera a página recarregar e verifica se Agma Jussi Machado Traína está contido na página. E está. Então eu consegui avaliar essa task de uma forma automática, considerando um teste de aceitação. Esse projeto foi implementado utilizando a tecnologia PyCurious e também está disponível abertamente no GitHub, na seguinte URL. Obrigado e quem tiver mais vontade de saber pode entrar em contato comigo. O que é o Scrum, afinal? Scrum é um framework simples para gerenciar projetos. Marcos, você está me ouvindo melhor aí? Aham. Você conseguiu entender aí o que ele quis dizer? Então, quando a gente fala, né, de acessibilidade, é garantir o quê? Que o sistema, né, ele está acessível, que ele está fazendo efetivamente, né, o que o usuário pré-determinou, né? Então, quando a gente fala aí, né, e quando ele colocou ali de release e tudo, o que ele está colocando, né? Que tipo de informação é essa? É que ali, quando você está com o sistema em release, significa que ele está, né, ele tá naquele momento de atualização, né? Ele ainda não é uma versão final, né? Então, o release efetivamente tem, por exemplo, vamos pensar, eu posso ter uma aplicação, né? E ela está no momento de release, ou seja, significa que eu estou realizando algum tipo de atualização naquele sistema, naquele software. E aí eu preciso o quê? Garantir, né, que aquele release ele está efetivamente acessível, ele está seguindo aquelas regras, as regras que ele efetivamente deveria cumprir, né? Então, mais ou menos dessa forma que a gente tem que definir em relação a teste de usuário, ou seja, o usuário, a gente tem que efetivamente garantir que ele, né, ele tá realizando todos os passos, né, que ele deveria fazer na aplicação. Então, quando a gente fala de passos e tudo, a gente sempre tem que pensar que os documentos que foram levantados inicialmente no projeto, ele efetivamente vai ser utilizado nesse momento, né? Porque além dele servir como um norte para o desenvolvedor, ele também tem que servir como um norte para o... Lembra que eu falei para você que esses documentos, eles têm que ser aprovados, eles têm que ser assinados, ou seja, quando o key user, ele assina um documento desse, significa que ele está de acordo com aquilo que foi descrito, com as regras que foram levantadas. E a partir dali, esse documento, ele serve como o quê? Ele serve como um norte para o próprio usuário, para o próprio key user, ter como cobrar esse desenvolvimento. Então, ele vai falar assim, ó, ok, foi levantado aqui que tem que ter determinada regra. Tá bom. Então, se foi levantada essa regra, se essa regra, ele precisa garantir que isso foi implementado, ou seja, essa regra efetivamente ela foi desenvolvida, ela está implementada no sistema, eu consigo efetivamente testar essa regra, ela está acessível para o usuário. Ficou claro esse ponto? Aham. O professor, que nem a base daquele vídeo seria assim, ele levantou o requisito, né? Tipo, ele queria um tipo de sistema. Aí ele programou como seria a descrição, e ali a parte que estava executando foi ele seguindo as regras para mostrar, tipo, como se fosse a fase de teste, né? Ele testando aquilo que foi descrito no documento. Isso, exatamente. Exatamente. Na verdade, ali porque assim, quando a gente fala de teste, a gente pode fazer testes, né, que a própria ferramenta consiga te dar algum retorno,
ou efetivamente testes realizados com o usuário. Normalmente a gente acaba fazendo isso muito em relação ao usuário, porque de uma certa forma isso também serve como uma etapa de treinamento, né? Porque aí o usuário ele está usando a ferramenta também para testar. Então, se ele tiver algum tipo de dificuldade, é nesse momento aí que é possível tirar, né? Então, normalmente as empresas acabam fazendo teste barra treinamento, né? Então, você acaba aproveitando essa etapa de teste para realizar o treinamento do usuário, ou seja, você vai ensinar o usuário a operar a ferramenta. Então, ele vai ser ensinado e, ao mesmo tempo, ele vai fazer o quê? Ah, deixa eu verificar aqui, qual a regra que eu coloquei? Ah, essa regra aqui efetivamente está funcionando, ela foi implementada? Porque se ela não foi implementada, o que a gente precisa fazer? A gente precisa retornar para a etapa de desenvolvimento. Então, quando a gente fala isso, né? Então, você lembra que a gente comentou também em alguns momentos de etapa de metodologia ágil e tudo. Quando você fala disso, nesse processo, quando a gente tem aquele processinho lá do Kanban que a gente tem lá, o que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo e aquilo que foi entregue, entre o fazendo e o que foi entregue, efetivamente, a gente tem que ter o quê? A etapa de validação, porque eu não posso dizer que algo está entregue, sendo que eu não validei, sendo que eu não testei. Eu não posso afirmar que o meu sistema funciona, que o meu sistema ele está realizando todos os processos que ele deveria realizar, se eu não testei, se eu não garantir que aquelas funções elas realmente estariam acessíveis, elas estariam disponíveis para o usuário, né? E quando a gente fala disso, né, a gente tem que pensar que esse processo ele não se dá pura e simplesmente só quando eu estou desenvolvendo o sistema. Então, eu posso ter também, por exemplo, depois de um período, já implantei, o meu sistema está instalado, eu vou solicitar, por exemplo, uma melhoria, que vou solicitar, vamos pensar que o nosso sistema lá, ele é um sistema de cadastro de cliente. Ok, aí eu já implementei, ele está funcionando, aí eu chego num determinado momento que eu também preciso, meu sistema também precisa fazer a implementar o cadastro de fornecedor. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o quê? Uma atualização, um release do meu sistema. Então, eu vou ter que ir lá, vou ter que implantar, vou ter que desenvolver toda essa etapa. E aí, depois, o que eu preciso fazer? Eu preciso validar essa etapa, só essa etapa de fornecedor, e aí garantir que aquilo ali está acessível, está funcionando, está seguindo todas as regras, para aí eu efetivamente implantar, né? E o que é o implantar? É colocar ele em operação, colocar ele em produção, ou seja, virar esse sistema para o ambiente produtivo. E aí, se eu não fizer isso, o que acontece? O sistema vai acabar, eu não consigo garantir que efetivamente o sistema está conseguindo entregar aquilo que era prometido, né? Então, quando a gente pensa nessa etapa aí de validação, etapa de teste, ela é importante justamente por isso, porque ela vai garantir que o que eu descrevi, aquilo que eu realmente, efetivamente levantei, foi realizado, né? Então, de novo, né, quando a gente fala isso, a gente volta para aquele início lá, quando a gente comentou muito que é necessário, né, você criar uma documentação, você tem que ter esses documentos de plano de projeto, tem que ter documento de especificação técnica, especificação funcional, porque esses documentos que vão servir de norte para que quando eu for realizar efetivamente os meus testes, os testes de usuário, eu consiga garantir que a minha aplicação, né, o meu sistema, o meu software, ele efetivamente atende aquilo que foi desenhado, né? Então, essas etapas aí, né, elas acabam
vamos dizer o seguinte, elas acabam se conversando, né? Então, inicialmente eu preciso levantar, que é entender o problema do usuário, né? Depois, quando eu descrevo, faço, monto os documentos, depois eu vou para a etapa de desenvolvimento. E a etapa de desenvolvimento, o que ela vai precisar? Ela vai precisar daquele documento para quê? Para desenvolver aquilo. Depois, na etapa de teste, eu também preciso daquele documento para quê? Para validar se aquilo que eu descrevi, aquilo que eu apontei, aquilo que eu levantei, efetivamente foi desenvolvido, né? E aí, efetivamente, depois que todas essas etapas foram feitas, ele vai para implementar. E depois da implantação, o documento, os documentos que foram criados, ele também serve como um norte para o sistema. Por quê? Porque, eventualmente, se acontecer qualquer tipo de bug na ferramenta, qualquer tipo de erro, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que buscar o documento, entender, ler, pegar esse documento inicial, ver como aquele processo foi descrito e ver se efetivamente é um erro na regra, é um erro no levantamento ou é efetivamente um erro de desenvolvimento. Então, você consegue entender que todos esses processos, eles se conversam e efetivamente essa etapa de levantamento, ela vai ser utilizada do início ao fim do projeto e, inclusive, quando o projeto já está implementado. Então, esses documentos, eles sempre vão ser documentos que vão nortear, que vão seguir o projeto até que aquele projeto efetivamente termine, né? Então, por isso que quando a gente fala lá que a etapa de levantamento, de identificação de requisito ela é importante porque depois ela vai conviver até que o meu sistema efetivamente ele pare de ser utilizado. Enquanto aquele sistema estiver a existir, essas documentações elas vão ser importantes por conta disso, porque elas vão servir o quê? De norte para continuar a seguir, né, como base daquele sistema. Isso ficou claro? Ficou claro também para você, o Marcos, em relação a essa questão do início do projeto, de como que eu identifico, como que eu levanto, isso ficou claro? Ou você tem dúvidas sobre esse processo de como que eu entendo o problema do usuário, como que eu levanto, como que eu documento, porque se você não tiver isso claro, talvez não fique claro essas etapas de teste, de como que eu consigo efetivamente testar um sistema. Não, professor, para mim ficou bem claro, porque deu para entender que ela é a base, né, o levantamento, porque é ali que você vai ter o entendimento do que precisa para funcionar, vai ligar as coisas e entender as falhas. Só queria tirar uma dúvida em relação a um tipo de atualização. Tipo, se você for atualizar o software ou melhorar o programa qual você desenvolveu para a pessoa, você cria um novo documento ou você apenas acrescenta naquele que já é existente? Vamos lá. Então, vou te explicar isso de forma mais detalhada e até usando alguns exemplos. O que acontece? Então, vamos pensar o seguinte, né? Como você está colocando, vamos pensar que é um sistema, né? Um software que ele já existe, ele está rodando. Então, esse software, esse sistema que está rodando, ele já tem um documento, certo? Ele já tem um documento inicial. Então, o que normalmente acontece? Quando a gente faz uma atualização, uma melhoria, acaba sendo criado um documento que ele vai servir o quê? Como um adicional para aquele sistema, para aquele documento já existente. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente cria um documento adicional para mostrar o quê? Para descrever aquilo que vai ser feito, que seria como se fosse tem um nome isso, que é um documento de mudança, que é um documento de gestão de mudança. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser um documento à parte, onde eu vou colocar o quê? Onde eu vou descrever especificamente aquela mudança. Dependendo do nível, né, de detalhe dessa mudança, se for uma mudança muito grande, ela praticamente acaba sendo um novo documento de levantamento. Porém,
ele sempre vai ter o quê? Um nome de mudança. Por que mudança? Porque para eu entender todo o processo, eu preciso primeiro pegar aquilo que já existia, então eu preciso entender aquilo que existia, e depois eu preciso entender a mudança que vai ser feita. Então, né, o que eu vou criar? Então, se for uma mudança, eu tenho que criar esse documento de mudança para descrever aquilo que eu vou fazer, porque ele vai servir o que? Ele vai ter o documento original e vai ter o documento de mudança. O que pode acontecer? Eu posso ter N documentos de mudança, porque eu posso, né, posso ir colocando diversas melhorias no meu sistema. Então, eu vou ter um documento base e depois eu tenho o quê? Os documentos de melhoria, de atualizações, né? E aí, quando eu faço isso, eu vou fazer o quê? E aí, nesse caso, quando eu for testar, eu vou testar o quê? Vou testar aquela funcionalidade, eu vou testar aquele processo que mudou, né? Eventualmente, o que pode acontecer nesse documento aí de mudança é que ele mencione assim, olha, por conta dessa mudança é necessário que, por exemplo, vamos pensar que a gente estivesse fazendo uma mudança de cálculo de imposto. Ok. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, uma atualização de cálculo de imposto, o que eu teria que colocar no meu documento? Que eu preciso o quê? Validar todos os cálculos de imposto, porque se eu estou mexendo no cálculo de imposto, eu efetivamente preciso o quê? Preciso garantir que em todos os lugares que eu estiver fazendo cálculo de imposto, eu não tive nenhum tipo de impacto. Porque a gente sempre tem que pensar nisso. Quando a gente fala de mudança, né, de alteração, a gente sempre tem que analisar o impacto daquela mudança. Aquele impacto ele vai ser só naquela tela, só naquele processo ou não? Ou aquele processo ele impacta outros 10, 15 processos. Se eles impactarem 10, 15 processos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que validar todos esses outros processos que podem ser impactados, porque eu preciso garantir que tudo que eu fiz, todas as alterações que eu fiz, não impactaram no uso geral do sistema. Porque, por exemplo, pode acontecer, né? De você fazer uma atualização e, de repente, dar um outro problema. E aí o usuário pode chegar para você e falar assim, poxa, mas justo depois da sua atualização é que passou a dar esse problema. E aí você vai ter que verificar, poxa, realmente, será que essa atualização aqui, ela impactou em alguma coisa no sistema? Então, normalmente, quando a gente faz essas alterações, na etapa de levantamento da atualização, dessas alterações, é necessário que a gente entenda os impactos e a gente coloque, a gente aponte tudo isso dentro do nosso documento. Por quê? Porque eu preciso ter isso, ter essa visualização para que quando eu for testar, eu teste todos os cenários que sejam possíveis. Ou seja, eu preciso colocar todas as possibilidades, eu preciso testar tudo aquilo que vai ser impactado, porque senão eu não consigo garantir que a minha funcionalidade está ok. Ficou claro? Ficou sim, professor. Entendeu? Então, quando a gente fala de atualização, de desenvolvimento, né? Principalmente a atualização, você tem que entender que ele é uma situação à parte, porém, ele faz parte o quê? De um sistema como um todo. Se o sistema ele já funciona, ele já existe, eu preciso garantir que aquilo que eu fiz não vá impactar em nada, né? Então, eu preciso garantir que aquilo que eu fiz, ele não vai impactar no processo, né? Então, é isso que a gente precisa efetivamente garantir nesse processo. Ficou claro, Marcos, em relação a isso? Ficou sim, professor. Então, né, de novo, voltando nesses processos, acaba ficando um pouco repetitivo a situação, mas é que a gente sempre tem que pensar no processo como um todo. Quando a gente fala de software, a gente não pode pensar as coisas de forma tão isoladas, né? Então,
acaba uma coisa, um processo acaba emendando no outro. Então, por isso que quando a gente fala de projeto de sistema, projeto de software, engenharia de software, a gente tem que entender que é o processo como um todo. Então, a gente tem que falar do levantamento do requisito, a gente tem que falar do entendimento do problema, que é, você consegue entender que se a gente não entender bem, se a gente não levantar bem, se a gente não identificar corretamente o problema do usuário, a gente não vai conseguir propor, a gente não vai conseguir desenhar uma boa solução. A gente não conseguindo desenhar, elaborar, documentar uma boa solução, quando eu for para o desenvolvimento, eu vou ter problema, e depois do desenvolvimento, for para o teste, eu vou ter problema, e se eu implantar um sistema que não está efetivamente bem testado, que não está efetivamente bem documentado, bem desenhado, a hora que eu chegar na ponta com o usuário, eu vou ter o quê? Diversos problemas. E aí vai entrar o quê? As manutenções, as garantias, e aí eu vou ter que voltar o quê? Tudo para trás. E aí acabo tendo o quê? Um retrabalho. Então, quando a gente fala nesse processo, às vezes ele acaba sendo repetitivo, cansativo, mas as empresas, é como a gente lembra que a gente até falou na aula passada, que dependendo de como for, 50% do custo do projeto está nessa fase de teste. E aí, se a empresa ela decidir por cortar custo para economizar em relação ao desenvolvimento, ela economizar na etapa de teste, ela tem grande chance de depois, na hora que depois que tiver o sistema implantado, eu ter o quê? Um grande problema que é o quê? Eu vou ter que voltar para desenvolver, aí eu vou ter que, reconduzir a equipe, porque quando a gente fala de sistema, nem sempre, né, a equipe que desenvolveu, ela vai estar disponível depois para fazer as manutenções. Então, aí depois eu talvez tenha que mobilizar de novo a equipe, tirar pessoas de um outro projeto para efetivamente realizar aquele projeto que a gente precisa que seja desenvolvido, entendeu? Então, por isso que essas etapas a gente acaba reforçando bastante sobre isso, porque senão esse processo acaba não funcionando direito, né? E aí, quando a gente fala dessa parte, principalmente quando a gente fala de teste do usuário, aquele documento que eu te mostrei, que eu te falei semana passada, que é o documento de caso de uso, né? De caso de uso, ou caso de teste, ele é super importante, porque lá é onde eu vou colocar o quê? Todos os cenários. Eu tenho que detalhar todos os cenários que eu preciso testar no meu sistema. Todos. Então, aquele documento, ele precisa estar zerado para eu efetivamente conseguir colocar esse sistema em produção. Senão, eu não coloco esse sistema em produção. Entendeu? Aham, ficou claro, professor. Tá? E aí, assim, pensa também no seguinte, tá? Eu vou te dar um outro exemplo. A gente está falando disso, basicamente, em parte de desenvolvimento de sistema, né? De desenvolver um software. Mas isso também acontece, por exemplo, em empresa que vai implantar um sistema ERP, né? Você sabe o que é um sistema ERP? Não. Tá. Então, o sistema ERP, ele é um sistema de gerenciamento empresarial, um sistema de gestão empresarial. O que é um sistema de gestão empresarial? O que isso significa? É um sistema que engloba todos os processos da empresa. Você já ouviu falar no TOTUS ou no SAP? Já. Esses dois sistemas, eles são sistemas de gestão empresarial. O que significa isso? O sistema de gestão empresarial significa que é um sistema que abrange todos os processos da empresa. Então, nele eu vou emitir, vou gerar um pedido, vou emitir nota, vou controlar meu estoque, vou fazer a parte de RH, vou cadastrar meus clientes. Em suma, eu vou realizar todos os processos existentes dentro de uma empresa, ok? E quando a gente fala de uma implantação desse nível de sistema, a gente também tem um documento que é chamado BBP, que é o Business Blueprint, que é o que ele faz? É um documento onde tenho descrito todos os processos da empresa,
todos os processos de como que vai funcionar. Então, ele também serve o quê? Como um norte para quando eu for o quê? Validar esse sistema. Mas aí, como que funciona? Como ele já é um software já existente, eu tenho o quê? Eu tenho que testar, eu tenho que garantir que tudo que está no BBP foi implementado, todas as regras, todas as customizações foram implementadas. Se isso não acontecer, eu não viro o meu sistema em ambiente produtivo, ou seja, eu não vou colocar aquele meu sistema para operar, enquanto o quê? Enquanto eu não garantir que todos os processos que foram levantados foram efetivamente implementados. Então, essa etapa de teste, ela acontece tanto na parte de desenvolvimento de sistema, quanto na implantação de um sistema, tá? Então, essas etapas de teste aí, elas são efetivamente muito, muito importantes mesmo, tá? E é como a gente comentou aí na aula passada, esses testes, eles podem, de alguma forma, representar um custo muito, muito grande no projeto, e aí, às vezes, as empresas acabam fazendo o que? Elas acabam cortando o custo exatamente nessas etapas. E aí, quando implementa, quando põe o sistema em produção, é que aí vai ver que, poxa, aquele corte de custo ali literalmente me custou caro, entendeu? Porque eu acabei tendo que tendo que reescrever processos de coisas que eu não precisaria fazer, né? Entendeu? Então, de novo, a gente precisa efetivamente desses processos todos, para garantir que as coisas funcionem, né? Então, é isso. Você entendeu, quando eu falei lá das regras de negócio, você entendeu o que é um CRUD e o que é efetivamente a regra de negócio? Então, assim, quando a gente fala de implantação, de implementação, né, que é a codificação do sistema, eu sempre falo isso, que o desenvolvedor, ele precisa, sim, entender da linguagem de programação, entender como que ela funciona e tudo, mas se ele souber fazer um CRUD numa linguagem de programação, ele aprender a fazer na C Sharp, Java, Python, no C, se ele aprender a fazer em qualquer uma das linguagens aí, depois ele precisa fazer o quê? Ele precisa se acostumar com a linguagem para implementar as regras de negócio, porque o conceito base de programação, ele sempre gira em torno de inserir, ler, atualizar e excluir dados. O resto é regra de negócio. E a regra de negócio a gente aprende com quem? Com o próprio cliente. É o cliente que vai nos falar sobre as regras de negócio, né? Então, cada cliente tem as suas particularidades, tem os seus detalhes. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, eu já fiz um sistema de cadastro de cliente para o, sei lá, vai para o submarino. Aí depois a gente é contratado, sei lá, pelo Extra para fazer um desenvolvimento. E aí não significa que o que a gente fez para o submarino vai funcionar para o Extra. Por quê? Porque o Extra ele pode ter o quê? As suas particularidades. Ele tem as suas regras. Então, por exemplo, no submarino, a gente disse lá que a gente tem que ter a regra de CPF único. Por exemplo, no Extra, não, eu não vou, a chave do meu cadastro não vai ser o CPF, vai ser um código interno que eu vou criar. Ok, é uma regra específica daquele sistema. Então, não significa que o que a gente implantou, que a gente testou, que a gente desenvolveu para um cliente, ele vai servir para todos os clientes. Por isso que quando a gente fala, né, de software de prateleira, né, não é tão simples. Por exemplo, como eu falei aí do IRP, alguns IRPs eles têm o quê? As regras de negócio dele. E aí as empresas, ou elas se adaptam a essas regras, ou ela precisa fazer o quê? Ela vai precisar
customizar. Ela vai precisar fazer o quê? Contratar uma empresa que implemente, que desenvolva as regras específicas dela. Senão, ela não consegue usar o sistema. Entendeu? Isso pode acontecer também em questão de... Por isso que algumas empresas optam por fazer, ao invés de implantar, de colocar em produção sistemas que já existem, né? Comprar um sistema, comprar uma licença de um sistema que já existe, elas optam por fazer o quê? Por desenvolver o próprio sistema. Por que que isso talvez seja mais fácil? Porque eu consigo fazer o quê? Com desenvolvimento próprio, eu consigo garantir o quê? Que todos os meus desenhos, todos os meus processos, eles serão atendidos, porque independente de como, porque o sistema vai ser desenvolvido baseado no quê? Naqueles moldes, nos moldes que eu desejo. Eu vou criar as regras, né? Então, ao invés de eu me adaptar às regras de um sistema, então, eu ter que me adaptar às regras de um sistema, é mais fácil que eu desenvolva um sistema para que eu crie as regras e implemente as regras que efetivamente de acordo com o que a minha empresa necessita. Ficou claro isso, o Marcos, em relação a essas questões de teste, de como que isso funciona? E em relação a isso que o senhor falou sobre criar seu próprio projeto, eu também achei muito viável. Só que o problema de muitas empresas é que elas acabam cortando os custos para fazer algo ou rápido ou para ganhar algum lucro, e no fim acaba saindo um prejuízo por optar em tirar a melhor parte que deveria ser essas fases, né? Para ter algo já tipo qualificado. Sim. Por mais que o curso seja. E tem um detalhe nisso tudo, né? Que quando você fala de desenvolvimento, o custo, às vezes, do desenvolvimento ele é muito maior do que eu comprar um sistema, porque eu vou ter que ter uma equipe, né? E aí depois, quando eu implemento, como que eu vou ficar? Como que eu vou fazer as manutenções, né? Então, tudo isso as empresas têm que pesar entre desenvolver um sistema ou implantar efetivamente um sistema que já existe, né? Então, ser muito pesado. Ainda tem... O que acontece muito, tá? Vou te falar muito em relação à questão de mercado mesmo, de coisas que eu já acompanhei, já vivi, né? O que acontece? As empresas hoje, muitas, como eu coloquei, né? A maioria, eu diria que vai, sei lá, uns 80% das empresas hoje, né? Não sei se estou exagerando, vamos colocar uns 75%, vai. Uns 75% das empresas hoje, elas basicamente elas têm um sistema de gestão. Então, elas têm um IRP lá, né? Seja eles conhecidos ou não tão conhecidos. Mas isso, o que isso gera, principalmente para as empresas que fazem desenvolvimento? As empresas elas precisam muito de customizações, elas precisam muito que eu tenho um sistema antigo, eu quero mandar dados para o meu sistema novo, ou eu tenho um sistema ERP que ele vai servir para a parte financeira e contábil, mas para o processo da empresa, efetivamente, eu tenho um outro sistema. E aí eu preciso, por exemplo, trocar a informação do sistema A com o sistema B, né? Então, a gente precisa desses formatos. Lembra que a gente também falou da parte de web services, de arquitetura? Então, normalmente, essas integrações, elas acabam acontecendo nesse processo aí. Lembra que a gente falou de web services? Lembra, sim. Quando a gente fala principalmente dessas integrações aí de sistema, muitos desses processos acontecem via web service, porque aí você cria um web service, aí você tem um sistema aqui, um sistema que funciona com uma tecnologia, o outro que funciona com a outra tecnologia, e você usa o web service para trocar informações entre esses sistemas, né? Então, hoje, eu diria que, assim, quando a gente fala de... Obviamente, eu não estou dizendo que não exista, tá? É claro que existe e tem muito ainda desenvolvimento de software, muito mesmo, mas também é um grande nicho de mercado para as empresas de desenvolvimento trabalhar com essas integrações entre sistemas, tá? Diria que isso daí é uma coisa que, na verdade, ela nunca vai deixar de existir,
independente dos sistemas, porque as empresas elas precisam integrar essas informações, né? Aham. Então, basicamente é isso. Né? Então, é independente, né, de fazer um sistema novo, fazer uma integração, todos esses processos, né, eles dependem disso que a gente estava falando, de você documentar, de você colocar tudo isso em documentos, fazer o processo de implementação, depois fazer o teste de validação, os testes, e depois efetivamente fazer a implantação de um sistema. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tá, eu vou montar um cenário aqui para a gente fazer um exercício sobre isso. Espera só um pouquinho. Você já ouviu falar no termo de UX, experiência do usuário? Não, Já ouviu professor, falar não. nisso? Não? Então, o X, o que que é também, né? Só para a gente também falar um pouquinho, que isso também acaba tendo nas questões aí, acaba batendo um pouquinho nesses pontos aí de teste de usuário. Então, o X exatamente, a sigla é essa, o X, e isso significa, em inglês, User Experience, significa experiência do usuário, ok? Então, o Aham. X, User Experience, e em português, experiência do usuário. O que que isso significa? Isso também acaba entrando um pouquinho na parte de teste de sistema, teste de usuário. O que que isso significa? Qual que é a experiência do usuário em relação à minha ferramenta? Então, o que isso significa, o Marcos? Pensa no seguinte, quando a gente está falando aí de um sistema, a gente está desenvolvendo, vamos pensar que a gente estivesse desenvolvendo um sistema, por exemplo, de um e-commerce, tudo bem? Então, qual que é, eu vou te falar qual que é, quando a gente pensa num e-commerce, qual que é o objetivo de um e-commerce? Marcos, Oi, professor. qual que é o objetivo de um e-commerce? Consegue fazer seus projetos comerciais ou não? Um e-commerce é para você fazer os seus projetos comerciais. Mas o principal ponto para um e-commerce é o quê? Realizar a venda de um produto, certo? Qual que é o intuito, por exemplo, de uma Americanas? Vender produto. Qual que é o intuito da Casas Bahia? Vender produto. Qual que é o foco, por exemplo, de uma farmácia online? Vender medicamento, certo? Uhum. Então, o foco, né, quando a gente fala de e-commerce, o que você falou mesmo, é fazer o comércio ali, né? O principal é fazer o comércio. Mas, quando a gente para pensar assim, o ponto primordial mesmo é vender produto, certo? E pensando nisso, o que que vai acontecer? Pensa que num e-commerce eu preciso fazer, né, construir o meu sistema, construir o meu e-commerce, fazendo com que seja fácil para o usuário realizar, fazer uma compra, né, conseguir efetivamente comprar no meu site. Então, quando a gente fala de experiência do usuário, ele entra num processo chamado de usabilidade. E o que que é isso? É o quanto, através da experiência do usuário,
foi fácil ele utilizar o sistema, o quanto foi fácil, quanto foi simples para o usuário realizar uma compra. Então, qual que é o objetivo de um e-commerce? É que o usuário compre com a quantidade mínima de clique. Por quê? Porque quanto menos cliques o usuário realizar para fazer uma determinada compra, mais fácil ele vai comprar. E o que pode acontecer? Sendo fácil, vai acontecer o seguinte, o usuário ele pode comprar o quê? Por impulso. Às vezes ele nem tem vontade, às vezes ele nem tem aquela necessidade, mas como a ferramenta estava simples, foi fácil dele verificar aquilo, ele efetivamente o que? Ele acaba realizando aquela compra. E isso é baseado o quê? Na experiência do usuário. Então, quando a gente fala aí dessa parte de teste, a gente também precisa fazer o quê? No teste, quando a gente fala, né, da questão dos requisitos e tudo, de atender a necessidade do usuário, entra também esse processo de usabilidade, né? De experiência do usuário. Eu preciso garantir que a experiência do usuário ela seja o mais simples possível, o mais fácil possível, o mais rápido possível. Por quê? Como a gente comentou, até acho que foi você que usou essa frase semana passada, que é, mas se o sistema não estiver funcionando direito, ele perde a credibilidade. Lembra que você falou sobre isso? Uhum. Exatamente essa frase. Então, o que acontece? Se o usuário ele tiver dificuldade para operar o sistema, se ele sentir dificuldade para realizar as funções do sistema, o que vai acontecer? O sistema vai perder a credibilidade. E aí, o que acontece? Se o sistema perde a credibilidade, tem grandes chances de acontecer o quê? Do usuário fazer o quê? Ele deixar de usar aquele sistema. Por quê? Porque aquele sistema é difícil, porque eu não me acostumo, porque é difícil de operar. Então, tudo isso a gente tem que fazer o quê? A gente tem que garantir, a gente tem que testar na nossa etapa de validação. Então, ou seja, se o usuário, de alguma forma, nos testes, ele colocar que ele está tendo dificuldade, que não está simples de utilizar, que ele precisa de outros pontos. Então, a usabilidade, a experiência do usuário, ela foca muito no uso do sistema, em como que foi para o usuário utilizar o sistema, se foi simples. Então, essa parte ela é muito voltada para usabilidade, para interface. Então, você pode reparar, não sei se você já notou isso. Se você entrar na maioria dos e-commerces, você já reparou que aquela parte para você logar no sistema, que é o e-mail, senha, e eu esqueci minha senha, praticamente todos eles são iguais. Uhum. A demonstração também, por exemplo, a home, o formato ali de você mostrar uma imagem, ter o botão comprar, praticamente todos eles são iguais. Por quê? Porque o usuário já está acostumado a fazer compra daquela forma. Então não adianta por exemplo, eu estou criando o meu e-commerce, eu ir lá e inventar alguma coisa diferente daquilo que está acontecendo, a não ser que eu consiga comprovar que aquela a inovação efetivamente vai atender melhor o usuário. Se não, se eu não conseguir comprovar isso, o ideal é que eu faça o quê? Que eu continue utilizando aqueles processos que já são conhecidos. Por quê? Porque o usuário já conhece, ele já sabe navegar daquela forma. Pense o seguinte, que hoje a gente tem, quando a gente fala aí de internet, a gente tem um público de 10 a 80 anos, de 10, não vamos nem colocar 10, tem público de 5 aí já, né, criançadinha que usa efetivamente lá internet, obviamente não compra, né, mas elas podem, por exemplo, querer comprar algo e, por exemplo, estar na casa do avô. Se o avô não souber operar o sistema, como que ele vai fazer?
Como que ele vai comprar alguma coisa? Então, a gente também tem que pensar em relação a isso. Qual que é o nosso público-alvo, né? Então, quem é que vai utilizar o nosso sistema? E tudo isso a gente precisa também o quê? Garantir nessas etapas de validação, ou seja, eu preciso, na minha etapa de teste, eu preciso fazer todas essas validações aí, esses processos, para garantir que o meu sistema efetivamente foi bem construído, está simples, né? Que ele não está gerando dificuldade para o usuário. Então, efetivamente, quando a gente fala de desenvolvimento de sistema, a gente tem que sempre ter o foco aqui em atender às necessidades do usuário, atender às necessidades do key user. Esse é o mais importante. E para isso a gente volta de novo aqui naquela primeira etapa, que é o quê? Escrever bem, documentar direitinho o sistema para que a gente tenha aquilo como o quê? Como norte da minha validação, né? Senão, se eu não tiver isso bem definido, você concorda que se os primeiros processos não forem bem feitos, a hora que eu chegar no teste eu vou ter problema? Vai ter sim. E, professor, implementando nisso que você falou do e-commerce, tipo, atualmente eu estou trabalhando também com a Hotmart, né? Aí eu tenho diversos links de venda, só que um deles, vai para direto numa página, só que é bem dificultoso. Tipo, você tem que entrar 3 a 4 passos para o cliente executar a compra. Já os outros já cai direto na página de compra. Então eu percebi que muitos estavam tendo dificuldade, me chamavam como faz para comprar. Aí eu mandei só aquele link que é bem básico, a pessoa só preenche o dado de pagamento, compra e o produto cai para ela já. Então isso, tipo, tem muita diferença. Sim, exatamente. Bate justamente com o que eu estou te falando, né? Porque se o usuário tiver dificuldade, ele passa a não comprar, né? É simples assim. Se ele enfrentar dificuldade, ele deixa de comprar, né? E aí, de novo, colocando que quando a gente fala de e-commerce, o principal foco é vender, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que construir um sistema que efetivamente seja simples, né? Para que o usuário consiga efetivamente conseguir comprar de forma rápida, né? De forma simples. Então, de novo, depois dá uma explorada um pouquinho nesse tema que eu coloquei aí, em relação à parte de experiência de usuário. Isso é bastante importante e bem legal. Assim, é um processo que a gente tem que definir bem, né, para garantir que seja simples para o usuário essa operação. Pensa no seguinte também, né? Hoje a gente está falando aqui de sistema, mas a gente tem que pensar, por exemplo, quando a gente fala de usabilidade, por exemplo, sistema web, ele tem que estar disponível para rodar no notebook, mas ele pode também rodar no celular. Se o usuário tiver dificuldade para operar, para usar isso dentro do celular, já é mais complicado também. Então, tudo isso conta, né? Tudo isso é, tem processos. A gente precisa garantir que tudo isso efetivamente funcione bem, né? Porque senão a gente acaba tendo algum tipo de problema aí quando a gente vai desenvolver o nosso sistema, o nosso software. Então, a gente tem que pensar em todos esses processos para que a gente consiga efetivamente atender o usuário. E é como você falou, você vê como é uma questão simples, né? Você está redirecionando o usuário para um link, sendo que um link você tem que dar vários cliques e outros, dois cliques você consegue comprar. E você mesmo percebeu que se eu mandar o que tem com mais cliques, o usuário tem dificuldade de comprar. Então, o que você fez? Passou a fazer o quê? Mandar só aqueles que efetivamente o usuário consiga clicar e em 2 cliques ele compra, né? Então, é assim que esses processos funcionam. Em relação a essas questões de teste, Marcos, ficou claro? Você tem alguma dúvida sobre isso? Mais alguma coisa que você queira colocar? Não, professor, as dúvidas que eu tinha mesmo eu já esclareci, que era mais aquela da atualização do software, mas você me explicou bem detalhada a documentação, então para mim tá tranquilo. Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte, né? Quando a gente coloca em produção, depois que a gente coloca em produção,
a gente sempre tem que pensar nisso, que aí passa a ser o quê? Uma atualização, né? Então, a gente tem que fazer um documento de mudança, por quê? Porque a gente tem que ter um documento principal e a gente tem que documentar o quê? Todas as mudanças que foram realizadas naquele sistema, né? A gente tem que documentar aquilo que a gente mudou de alguma forma, né? Então, é bem importante isso. Tá bom? Bom, Marcos, agora já deu 20:40 aqui, pelo menos no meu relógio. Vamos para o intervalo e aí na volta a gente fala mais um pouquinho dessas etapas aí de validação e aí eu libero você também. Tá Tá bom, bom? 9 horas, né, professor? Isso. Beleza. Valeu, Marcos. Obrigado. Nada.
Vai, sai daí.
Oi, Oi, professor. tá ouvindo? Opa, Tá dando para ouvir? agora tô te ouvindo. Bom, deixa eu... Eu vou te passar um outro vídeo aqui sobre como são feitos os testes, tá? Aham. Espera só um pouquinho. Como se faz testes com os usuários de UX? Tá vendo aí? Como se faz teste com o usuário? Você cria um roteiro, basicamente é isso. Você cria um roteiro com as tarefas que você quer testar. E aí tem um estudo Nielsen muito legal que fala, inclusive escreve isso, com quantos testar no teste de usabilidade. Se você procurar isso no Google, vai aparecer vários artigos e vai aparecer o artigo original. Mas o Nielsen, que todo mundo conhece como guru de usabilidade, é outro cara. Tem 3 caras famosos em UX, Don Norman, o Nielsen e o cara do About Face 3. Já vou lembrar o nome dele, porque eu sou um pouco ruim de nome. Se quer lembrar, põe aí. Mas o About Face 3 já lembro o nome dele já. Na sequência são os 3, tipo, todo mundo fala, usa muito eles como referência. E o Nielsen é de usabilidade. E o Nielsen... Travou o vídeo, voltou. Analisando quantos usuários você testa. Porque sempre essa pergunta de ouro, assim, sabe? Sim. Quantos usuários você testa? Com 2, com 3, com 15, com 20? E aí, ele chegou numa curva, num gráfico, que fala que se com 5 usuários você consegue achar 85% dos erros da sua interface, das tarefas que você está testando. Com 15 você acha 100%. Mas se você analisar, é uma curva. Então não vale a pena você gastar 10 usuários para achar 15%. É melhor você fazer ciclos. Então você testa com 5, corrige tudo, testa com mais 5 e aí você vai deixando a sua interface cada vez melhor. Tá? Então, mas o teste, eu já fiz esse teste uma vez. Uhum. Eu não sei se tem vários tipos de teste, Tá. mas comigo foi assim. Acho que inclusive foi uma turma do Natan, os alunos do Natan. Eles me deram um app e falaram assim, beleza. Só me deram na mão e falaram assim, eu quero que você marque um agendamento aí, sei lá, não lembro o que era, mas agenda uma consulta e o que você pensar, você fala em voz alta. Sim, Aí eu ficava, bom, vou procurar onde agendar a consulta. Vou entrar aqui, não é esse botão. Não, é aquele. E aí a ideia são, quem está desenvolvendo, observar como você se comporta, né, na interface e ver o que está faltando, né, o que está errado, as dificuldades que você encontra. Isso, né? e você é um usuário muito bonzinho, porque você falava ainda, né? É. Porque a gente sempre instrui o usuário a falar o que ele está pensando na mente dele, decisões que ele está tomando, porque a gente ainda não tem bola de cristal. Sim. E aí, às vezes, o usuário não fala nada, porque ele tá agindo ele como usuário normal. Então, quando você interage na interface, normalmente você não fica narrando o que você está fazendo, né? Sim. Nossa, agora eu vou clicar no botão tal. Agora você não faz isso. Então, Sim. às vezes a gente tem que interromper ele e falar, usuário, você pode falar por que você fez isso? Eu mesmo, quando já fui testar no teste de usabilidade, um produto da Skyscanner, eles estavam fazendo um novo app, Sim. eu entrei na pilha de que eu era usuário, estava super focada na tarefa que eu tinha que fazer, e uma hora a moça falou, para, pelo amor de Deus, me explica por que você está fazendo isso. É verdade, né? Tipo, e eu trabalho com X, entendeu? Mas eu estava tão usuário naquele momento, Sim, sabe? Que pra mim era eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Mas assim, normalmente no teste você cria os roteiros, e aí uma coisa importante quando você cria teste de usabilidade, é que você não pode criar tarefas assim, que você entrega para o usuário o que ele tem que fazer. Você tem que criar um contexto, porque normalmente o usuário, quando ele vai procurar uma funcionalidade no seu app, ele tem um contexto. Vou dar um exemplo bem simples. No Spotify tem a opção download de música offline, certo? Sim. Se você não faz isso no teste de habilidade, então, agora faz o download de uma música offline. Você praticamente entregou a tarefa para o cara. Se você dá uma tarefa de contexto. Um exemplo simples,
Imagina que no final de semana do carnaval, você vai com seus amigos acampar, você não sabe se a internet vai estar boa, e você quer ouvir suas músicas preferidas, ou uma playlist que vocês montaram. O que você vai fazer no app? Aí nesse momento, você vai verificar várias coisas. Se ele consegue achar, se está fácil de achar, se ele consegue realizar a tarefa, se ele fez um caminho simples. Você consegue até descobrir padrões com esse tipo de... se você dá uma tarefa visualizada dessa forma. Então isso é super importante quando você está fazendo teste de usabilidade. Super importante. Marcos? Oi, professor. Você viu que esse vídeo ele foi tá mais voltado para aquilo que a gente estava falando de experiência do usuário, né? A interface, o caminho que o usuário percorre. Então, se ele fez um caminho simples, se ele, como ela falou ali, como que ele acessou, estava fácil, ele encontrou fácil o menu, ele encontrou fácil aquela funcionalidade. Então, principalmente quando você fala de web, né? Quando você fala de uma aplicação web, um sistema web, então, o menu é fácil, você conseguiu acessar de forma simples, é intuitivo, é simples, é fácil dele comprar, por exemplo. Então, nessa parte, né, quando a gente fala bastante de teste de usabilidade, né, isso é muito voltado para a questão do uso mesmo do sistema, né? Como que é a interação do usuário com o nosso sistema. Então, até como ela colocou ali, né? Como usuário, você não vai ficar falando, olha, eu fiz isso por tal coisa, eu fiz aqui. Então, a gente acaba criando esses cenários, essas rotinas, para que o usuário saiba aquilo que ele tem que fazer e que ele, de alguma forma, também nos dê respostas, né? Então, é importante que o usuário dê respostas para a gente. Então, ele tem que dizer por que ele fez determinada ação, né? Por que ele tomou aquela determinada decisão. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente falou, né, das questões dos campos, das regras. Então, às vezes as regras estão definidas, mas é importante da gente saber, poxa, mas por que você tentou fazer isso, né? Então, vamos supor, num campo lá CEP, por que o usuário foi lá e tentou digitar uma letra, sendo que é um campo CEP? Então, de repente, faltou informação de colocar que aquele campo, ele deve ser só informado números, né? Ou então, no campo endereço, informar que o campo endereço, bairro, cidade, estado, não será preenchido, não está liberado para preenchimento, porque ele vai ser preenchido pelo CEP. Então, tudo isso a gente precisa deixar isso bem claro e pedir para que o usuário nos dê essas respostas, justamente para a gente conseguir identificar as coisas, porque senão a gente também acaba entrando no mesmo processo. É um usuário comum, eu não tive respostas, eu não sei por que efetivamente ele fez isso, e aí fica difícil da gente arrumar esse processo, né? Porque o intuito disso tudo né, principalmente quando a gente fala de usabilidade, é a gente adequar cada vez melhor, né? A gente adequar cada vez melhor a nossa interface para que o usuário tenha uma experiência cada vez mais positiva no nosso sistema, né? Pensando sempre naquele objetivo de ser fácil, diminuir a quantidade de cliques, facilitar a interação, né? Que seja fácil de entendimento, que ele possa, de repente, replicar essa informação, né? Que seja fácil dele replicar as informações para um determinado usuário, né? Tudo isso é bem importante, né? Porque, assim, quando a gente fala aí de sistema, a gente também tem que pensar o seguinte, né? Quando a gente fala aí, né? Lembra que eu falei que a gente tem a parte de teste, mas o teste ela acaba sendo né, algumas vezes em conjunto com o próprio treinamento. E quando a gente fala isso de treinar, né, de treinar o usuário, normalmente a gente acaba tendo um usuário que é o usuário-chave também, que ele vai ser esse cara que vai ser o disseminador das informações, ou seja, esse cara ele vai repassar o sistema para os outros, ou seja, ele vai repassar, se os outros usuários tiverem dificuldade, será ele que será
responsável por replicar essas informações, né? Porque, de alguma forma, essas coisas elas não podem ficar, por exemplo, por conta da equipe que desenvolveu o sistema, porque a gente vai ter o seguinte, né? Como eu já comentei com você, quando a gente faz a implantação, a gente acaba entrando a gente tem, né, aquela semana que é a operação assistida, e depois a gente vai meio que sair do cliente, né? A gente não vai estar dentro do cliente. A gente tem mais aí, sei lá, 60, 90 dias de garantia, mas essa garantia ela é executada fora do ambiente do cliente. Então, dentro do ambiente do cliente, eu preciso ter alguém que seja o replicador, aquela pessoa que seja responsável, né, pelos processos, que seja responsável por qualquer dúvida do usuário, porque senão senão o cliente vai ficar eternamente preso à consultoria ou à empresa que desenvolveu, né? Então a gente também tem que pensar nisso, que quando a gente faz todo esse processo, né, de teste e treinamento, o intuito disso também é fazer com que o usuário, né, o usuário e o cliente, ele crie uma independência da consultoria. Porque senão, se ele ficar dependente da consultoria, ele vai ter sempre que tá ali, né, ter um contrato com uma consultoria para poder ter as melhorias, para poder acompanhar o uso do sistema, e não é esse o intuito. A empresa, quando ela compra um software, né, quando ela compra um sistema, o intuito dela efetivamente automatizar os processos, né, e garantir que ele execute esse processo sem necessariamente ter que passar pelo cliente, né, pela consultoria, né? Então, ela cria, né, compra um software para empresa, para consultoria desenvolver, mas depois ela quer o quê? Autonomia para o uso desse software, né? Então, o software é da empresa, não da consultoria. Então, a empresa que comprou, que contratou, né, contratou o desenvolvimento do software, ela quer o quê? Autonomia para continuar operando, né? Para continuar fazendo as suas operações. Porque senão acaba não fazendo muito sentido, né? Você acaba tendo um vínculo com um terceiro que ele efetivamente vai ter que ser até que o sistema pare de funcionar, né? E não faz muito sentido em relação a isso. Aí lembra quando a gente falou, né? Até para contextualizar isso um pouco. Lembra quando a gente falou lá que a gente tem que fazer a definição da arquitetura do sistema? Uhum. Aí lembra que a gente também conversou quando a gente falou da arquitetura do sistema, que a arquitetura do sistema ela não pode ser uma definição só da empresa que está desenvolvendo. Ela tem que ser uma definição também da empresa que está contratando. Por que isso? Porque quando a gente faz essa definição, quando a gente define essa arquitetura, qual que é o intuito? É que a gente use ferramentas e tecnologias que já estão dentro do cenário do meu cliente. Ou seja, quando eu falei lá, o cliente já usa o banco de dados SQL, ou o cliente já usa o banco de dados Oracle, ou o cliente já usa o banco de dados MySQL, ou então no cliente, ele tem diversos softwares, e todos os softwares já foram criados em Java, ou o cliente tem outros sistemas e todos os sistemas foram usados em C#. Aí o que acontece? Normalmente, quando a gente tem esse nível de cliente, o cliente acaba tendo o quê? Um departamento de tecnologia dentro do próprio cliente que faz o quê? Que dá esse suporte, que dá essa manutenção aos sistemas existentes. Então, ele tem lá uma pessoa que sabe mexer com Oracle, ele tem uma pessoa lá que sabe mexer com SQL, ou ele tem uma pessoa que sabe mexer com Java, ou tem uma pessoa que sabe mexer com C# para fazer o quê? Para ele não depender de uma consultoria. Por exemplo, vou citar exemplo, né? Eu trabalhei em diversos projetos, em diversos clientes, né? E eu tive um cliente aí que eles efetivamente, assim, praticamente todos os projetos que eram projetos feitos em C# com SQL. Por quê? Porque o cliente ele já tinha um histórico de desenvolvimento de sistema em C# e usando SQL.
E o que acontecia? Eles tinham uma equipe interna que fazia essas manutenções. Então, o que acontecia? Todos os sistemas que eram novos, eles sempre pediam para fazer o quê? Em C# e usando SQL. Por quê? Porque eles já tinham uma equipe lá que, depois, pós-implantação, era essa equipe que fazia todo o acompanhamento. Tanto que nesse cliente, para você ter uma ideia, quando terminava o projeto, a gente tinha que fazer tinha uma etapa do projeto que chamava passagem de conhecimento. O que isso significava? Significava que a gente tinha que fazer levantamento, a gente tinha que fazer as documentações, a gente definia arquitetura, fazia desenvolvimento, teste, plano para virada em produção, colocar em produção, fazia operação assistida e, após a operação assistida, o que a gente fazia? A gente fazia essa passagem de conhecimento para que o cliente ele tivesse autonomia. Obviamente, se acontecesse qualquer tipo de problema que fosse algo relativo ao código, o cliente ele tinha 90 dias ainda de garantia. Então, ele podia acionar a gente. Mas, fora esses problemas que eram problemas mais específicos, o cliente ele tinha total autonomia para controlar o sistema dele. Então, ele tinha uma equipe lá que acompanhou o desenvolvimento, acompanhou os treinamentos. Então, se o usuário tivesse qualquer tipo de dúvida, as coisas aconteciam dentro do próprio cliente. A gente só era efetivamente acionado quando existia um problema de código. Então, efetivamente é um problema, está com erro, é um bug. Aí, efetivamente, a consultoria era chamada. Se não, não. O próprio cliente tinha autonomia. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, que quando a gente faz um desenvolvimento de software e a gente pensa em todas essas etapas, a ideia é que tudo isso aconteça para que o cliente ele possa ter autonomia. O foco é esse, o cliente precisa ter autonomia. Entendi, professor. Entendeu? Fica até um processo mais fácil, né? Porque você vai desenvolver algo já que a pessoa tem experiência, então é uma quantidade de erros ou, como se diz assim, questões para ela levantar para ficar perguntando como faz as coisas é mínimas, né? Sim, é mínimo. É isso aí. Então, sempre a gente tem que pensar nisso. O cliente ele tem que focar nesse processo, né? Ele tem que o cliente, né? A consultoria tem que focar nesse processo, que é desenhar todo o processo, desenhar tudo, e ele tem que garantir efetivamente que a gente tenha o quê? Que a gente consiga passar autonomia para o cliente. O cliente ele tem que conseguir manter o software, manter o sistema, e não ter que se preocupar em relação a isso, né? Então, basicamente, esse é o ponto, né? Nós como consultoria, nós como desenvolvimento de sistema, a gente tem que pensar sempre nisso. A gente está desenvolvendo software para o cliente, e o cliente ele precisa ter autonomia em relação ao seu sistema, em relação a tudo que envolve, né? Toda essa parte de treinamento, entendimento, tudo isso a gente tem que deixar o mais claro possível para o cliente, para que ele consiga ter autonomia. Marcos, ficou tranquilo aí em relação à questão dos testes, teste de usabilidade, o que é o X, por que a gente faz esses testes de usuário, acessibilidade, tranquilo? Tranquilo, professor. Bom, então acho que por hoje eu vou encerrar aí a nossa aula, também soltar você aqui. Aí, de qualquer forma, o que eu vou fazer depois? Eu vou verificar para você me entregar uma atividade apartada para a gente considerar, porque assim, até foram 2 aulas aí que você está assistindo meio que direto aí sozinho, aí eu quero te compensar de alguma forma, tá? Tá bom. Aí eu vou pensar em alguma coisa e eu te falo. Tá, qualquer coisa que você quiser criar uma atividade, aí você me manda lá que eu faço.
cheguei a enviar aquela, professor, que meu computador tinha queimado o HD, eu fiquei uns tempos sem usar. E quando eu fui trocar, já tinha passado a quarta-feira, daquela que a gente Não, discutiu em aula. tranquilo, tranquilo. Então tá bom, Marcos. Obrigado, viu? Eu Bom que final de agradeço. semana. Boa Um noite, você também. abraço, até mais, tchau, tchau.